Pai do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, Pastor Oliveira Silva passando aqui, desejando que todos estejam bem, que Deus seja o caminho, a verdade e a vida para todos. Quero trazer aqui mais um devocional essa tarde para os meus irmãos e quero falar de alguns aspectos espirituais que nos cercam, que eu passei quase 7 semanas, ou foi 7 semanas, abordando na igreja de Jaguaruana. Eu quero me utilizar aqui de 2 textos bíblicos. Ambos estão na carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta muito espiritual, onde nos ensina muitas coisas acerca da batalha espiritual, de legalidade, acerca das nossas vidas ser conduzidas por Deus ou pelo inimigo das nossas almas. Eu quero fazer essa leitura aqui na versão viva, que diz assim: antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecados e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora, nesse momento, no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Versículo 3: todos nós costumamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Capítulo 4, ainda da mesma carta, quero ler a partir do versículo 17, que nos diz assim: Então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos, seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregaram às práticas impuras. Nada os detém. São guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se da velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Deixe de mentir uns aos outros, fale a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando estiverem irados, não peque alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes que resolverem as suas indiferenças. Aí eu quero finalizar aqui com o versículo 7, a leitura desse texto, que diz assim: não deis lugar ao diabo. Nessa versão diz assim: não dê oportunidade para o diabo agir na vida de vocês. Eu quero, antes de começar essa mensagem, eu quero fazer uma oração para que você não saia desse vídeo, só desligue quando você ouvir, porque o tempo aqui é pouco. Eu não vou me demorar muito, porque hoje eu tenho doutrina na nossa igreja e eu preciso concluir rapidamente aqui essa mensagem para que você seja edificado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que teus filhos que estão vendo e ouvindo essa mensagem, que o Senhor proteja os seus corações, abra bem o seu entendimento, faça com que ele entenda as verdades que estão relacionadas ao teu evangelho, à tua palavra, ao teu reino. Não nos deixes confundidos, mas nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos,
No mundo espiritual, há uma disputa travada todos os dias. Claro que ela não é igual. Eu não posso comparar Satanás com Deus. Não tem como você comparar. É um ser limitado diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Entretanto, há essa disputa e ninguém pode fechar os olhos para isso. Quem um dia teve o entendimento da verdade, nasceu de novo, ele precisa passar essas verdades contidas dentro das Escrituras para ensinar as pessoas que existe um inimigo. E esse inimigo, ele é feroz, ele é devastador. Apesar de ser muito inferior ao nosso Deus Todo-Poderoso, mas a Bíblia e a nossa vida diária nos apresenta essa disputa, essa guerra, essa batalha travada todos os dias. Parece que não há trégua, né? Então, no mundo espiritual, irmão, há uma disputa pela alma, a alma do ser humano. O homem natural, ele não tem essa compreensão. Ele não entende. Quando nós estávamos no mundo, a gente não entendia isso. Porque o que vinha na nossa telha, o que vinha na nossa mente, no nosso coração, a gente fazia. E achava que era certo. A gente não tinha entendimento que era errado, porque dava prazer. E se dá prazer, logo o inimigo colocava na nossa mente que era certo. Não pode ser errado uma coisa que dá prazer ao ser humano. Então nós não tínhamos esse entendimento. O homem natural, ele não tem esse entendimento. Mas o pior é o carnal, que o carnal ele tinha e perdeu. Um dia ele se encontrou com Deus restaurou a vida dele, mas infelizmente ele voltou ao lamaçal do pecado. Ele foi lavado, mas como uma porca lavada voltou novamente a sua possível, ele se lamou de novo com os desejos carnais impuros. Então ele perdeu esse discernimento, foi amortizado esse discernimento. Então hoje, apesar dele fazer parte de uma denominação, não da igreja, mas ele faz parte da denominação, não do corpo, porque todo corpo, todo membro do corpo que está podre, que é inútil, o próprio Jesus disse que o Pai corta. Há uma polda, há um corte. Então não tem como haver agregação de um membro podre, carnal, vivendo na carne, agregado ao corpo santo, místico de Cristo. Não há como haver. Então, infelizmente, o homem carnal, ele perdeu esse discernimento e ele voltou novamente à sua carnalidade antes de ter aceito Jesus. Observe que quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos esse discernimento de que estávamos sendo influenciados por Satanás para cumprir seus desejos e sua vontade. A gente fazia o que o diabo queria fazer no mundo espiritual, como ele não pode fazer no mundo físico, ele se apossava da nossa mente, do nosso coração, para beber, para se prostituir. Então, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade eram guiadas pelas trevas. Isso é fato, não tem como negar. Quem teve um encontro com Cristo, quem está aqui na luz nesse momento agora, sabe que quando ele estava nas trevas ele fazia isso e era errado. Eu tenho um pensamento que eu coloco como princípio do meio. Ele é algo tremendo, porque quando a gente está no meio daquele negócio e a gente se tornou adaptável, a gente não percebe o que é certo e o que é errado. A gente se mistura, se anexa àquela cultura. Isso é aplicável em qualquer conceito filosófico. Por exemplo, alguém pega 10 indivíduos e coloca num quarto, trancado, isolado, e ali naquele momento ele solta um pedaço de carne apodrecida, em estado de putrefação, e naquele momento quem está naquele ambiente vai sentir um fedor terrível. E se alguém que fizer esse experimento tirar uma pessoa daquele ambiente, trouxer ele para fora daquele ambiente, ele sair daquele meio ali onde ele estava inserido e voltar a respirar o ar normal, se a pessoa nesse experimento pegar essa pessoa e colocar novamente ele dentro daquele ambiente, ele vai chegar lá e vai notar uma coisa:
que o mau cheiro, quando ele saiu, continua, mas as pessoas que estão lá dentro, eles já se adaptaram. O olfato já se adaptou, o paladar já se adaptou, a mente já se adaptou. Então, para eles não existe mais odor. Para eles o ar voltou ao normal. Mas quem voltou de um ar puro e entrou naquele ambiente fedentino, vai entender que ali ainda há uma contaminação. Mas quem está contaminado não percebe isso. Então, voltando isso para as nossas vidas, era assim. Porque eu me lembro que quando eu voltei para os ambientes onde eu frequentava, onde eu me prostituía, onde eu bebia, onde eu fazia todo tipo de coisas erradas, quando eu voltei lá já transformado, eu fiquei perplexo comigo mesmo. Durante tantos anos suportar aquele ambiente. E até hoje eu não suporto, irmãos. Quando eu vou para algum restaurante com a minha esposa, com a minha família, e tem um ambiente carregado de música mundana, de pessoas que não têm compromisso com Deus, que não é um ambiente familiar, eu não consigo ficar. Pode ser o restaurante, o local mais chique do mundo, mas se tiver um ambiente onde eu não sinta a presença de Deus e aquilo dali está me incomodando, está incomodando o Deus que está em mim. Então, mas quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos essa perspectiva, esse discernimento, esse entendimento que nós éramos manipuláveis, nós éramos guiados para onde as trevas quisessem nos levar. Então nós não tínhamos essa consciência do que estava acontecendo conosco. Nós éramos levados ao matadouro, à morte, para ir para o inferno, sem saber do que nos esperávamos. Em Romanos, Paulo fala algo, no capítulo 5, verso 8, ele diz assim, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, a graça preveniente nos protegeu antes mesmo que tivéssemos consciência do conflito espiritual que nos cercava. Glórias a Deus por isso. Eu glorifico o nome do Senhor por causa disso. Porque mesmo naqueles ambientes onde eu frequentava, eu poderia estar morto nesse momento, já condenado na eternidade, mas a graça de Deus me guardou, a graça de Deus te guardou, a graça de Deus está te protegendo, a graça de Deus está dizendo, te levanta daí, sai deste monturo, não volta mais para o caminho aonde tu andava. Deus tem um propósito eterno na tua vida. Se você está ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, é Deus falando com você. Então, Deus te colocou numa posição maravilhosa. Paulo vai dizer no mesmo capítulo 2 que a gente estava lendo, que Ele nos colocou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo está reinando com a sua igreja, e nós somos membros desta igreja. A gente não deve se desconectar deste corpo místico de Cristo Jesus. A gente deve permanecer agregado a este Deus tão maravilhoso. Então, meus queridos, foi essa graça que, em sua atuação silenciosa e constante, nos preservou de mergulharmos ainda mais na profundidade das trevas e da nossa ignorância. Deus, olhando dos céus, Ele já viu um projeto de salvação na minha vida, Ele já viu um projeto de salvação na sua vida. Olha, irmãos, a coisa mais preciosa que Deus nos deu não é essa casa onde eu moro, não é o transporte que eu tenho, que Ele me deu como mordomo, não é a igreja onde eu sou pastor. A maior dádiva que Deus me deu, os meus olhos ainda não contemplaram, não desceu ainda esse entendimento ao meu coração, mas eu creio que é isso que Deus prometeu àqueles que o amam. Há uma glória, um tesouro eterno no céu nos esperando. Então, meus queridos irmãos,
Foi por meio dela que passamos a enxergar, por meio da graça de Deus, que passamos a enxergar essa realidade, dessa disputa invisível. A gente não consegue ver. Às vezes eu fico imaginando, vendo assim os relances que Deus nos dá, né? Abre os olhos espirituais, a gente vê um vulto, vê uma ação, vê ali uma sombra, vê ali algo, tem um sonho, né? Se Deus abrisse realmente o nosso entendimento espiritual, os nossos olhos espirituais, ia tomar um susto. A gente ia tomar um susto da guerra, da batalha que está sendo travada nesse momento pela minha vida, pela sua vida. Mas a gente tem que entender que mais são os que estão conosco e maior é o que está dentro de nós, irmãos. Ele não perde guerra, ele não perde batalha. Ele não quer perder a sua vida. Ele não quer perder a tua vida para o inimigo, para o mundo. Então te levanta, tenha discernimento que você está indo pelo caminho errado, pelo caminho traiçoeiro, um caminho que talvez não tenha mais volta. Talvez hoje seja a janela de oportunidade que Deus está te dando, para novamente você cair em si e perceber que este caminho que você está traçando é aquele caminho que você traçava antes de ter o conhecimento da verdade. Então não deixe a verdade, é a verdade que liberta, é a verdade que nos esclarece. Então olha o que Paulo vai dizer aqui, quando ele escreve a Tito, no capítulo 2, verso 11, acerca dessa graça que nos protegeu e até hoje nos protege. Ele diz assim: pois Deus revelou a sua graça para nos dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada totalmente a Deus. Foi a graça que nos levou a confessar o senhorio de Cristo, abrindo o nosso coração para que Ele pudesse habitar em nós e cumprisse a sua poderosa promessa. Deus, irmãos, quando nós cremos, Ele pode cumprir a promessa. Porque Deus, Ele só pode cumprir a promessa até onde você deixa. Isso não anula a soberania de Deus, não. É porque Deus não quer um robô adorando a Ele, Ele não quer um robô amando Ele. Ele quer um filho, Ele quer um amigo, Ele quer um servo, mas de todo o coração e não por obrigação. Então não foi por mérito, mas pela iniciativa divina que hoje temos a sua presença viva em nosso interior. Não foi eu. Eu também compreendo que não foi eu, foi Ele que me buscou. Se a gente compreendemos, existem duas passagens bíblicas. Duas passagens quando o homem sai do centro da vontade de Deus. A primeira está em Gênesis, quando Deus ordenou aos nossos pais, Adão e Eva, que não comessem do fruto, mas eles comeram. E eles saíram do centro da vontade de Deus. Eles se esconderam. O texto de Gênesis diz que na viração do dia, capítulo 3 de Gênesis, Deus procurou o homem, porque o homem havia se extraviado, havia saído da sua presença. E foi ele que tomou a iniciativa de procurar Adão, aonde tu estás? João, aonde tu estás? José, Pedro, aonde é que tu está? Olha o ambiente, eu não te deixei assim. Eu te alinhei, eu te dei graça, eu mudei a tua vida, eu te dei governança, eu te dei autoridade. Centraliza novamente onde é que tu estás. Não tenta se esconder de Deus. Não tenta cocer um avental de folhas de figueira. Nosso plano não dá certo, só o dele. Então eu vejo aqui Deus no Velho Testamento, no primeiro homem, tomando a iniciativa. Aí eu vejo agora novamente esse mesmo Deus maravilhoso, sendo agora na presença do Filho ressurreto. 2 discípulos saem de Jerusalém, do centro da vontade, da promessa de Deus, e agora eles começam a descer a Damasco. O texto de Lucas, capítulo 24, se não me falha a memória, é 22, acho que é 24, diz que um personagem apareceu e
começou a acompanhar aqueles dois homens, dois discípulos. E estavam conversando entre si, quando Jesus se interfere no meio. O que é que vocês estão conversando? O que é que você está aí murmurando? E um deles diz assim: é só tu de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era poderoso em Deus, maravilhoso profeta. Ele prometeu que ia ressuscitar e hoje é o terceiro dia. É bem verdade que umas mulheres viram ele aí, mas a gente não acredita não, a gente está descendo. Ou seja, eles saíram do centro da vontade de Deus, que era Jerusalém, estavam caminhando para o centro da sua vontade. Então não foi iniciativa nossa, sempre foi de Deus. É Ele que nos busca. Em João, capítulo 14, versículo 23, ele faz essa promessa. Promessa de quando nós cremos nele, ele fazer de nós morada. Ele diz assim, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Foi nesse momento que a verdade começou a ser enxertada em nossa alma. Na hora que a gente creu nele, o Espírito, e no Espírito Santo, o Pai e o Filho faz morada em nossas vidas. O Espírito Santo passou a habitar dentro do nosso espírito e nos tornou nesse momento templos ou templo de Deus. E a partir do nosso espírito começou a nos comunicar os princípios e valores do reino do Pai, do reino de Deus. No entanto, observe, eu quero aqui já encerrar, não quero deixar esse vídeo muito longo. Observe, nossa alma, que é composta por mente, emoções e vontade, estava ou ainda está fragmentada e quebrada por causa do pecado. Por isso Paulo nos lembra em Efésios capítulo 2, verso 2, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ou seja, a nossa mente, as nossas emoções e vontades era controlada por esse príncipe das trevas. Nossa carne ainda carregava ou carrega os impulsos das trevas, pois fomos moldados durante anos, irmão, pelos desejos pecaminosos. Meu Deus, eu fico aqui imaginando, foram 27 anos da minha vida, da minha existência, sem eu ter entendimento de nada, até que um dia eu tive um encontro com Cristo. Então assim, meus irmãos, para me ser ligeiro e terminar aqui, assim o Espírito Santo iniciou em nós um processo de transformação. Enquanto ele planta seu fruto em nossa vida, as obras da carne ainda tentam dominar nossa alma. Essa batalha é claramente descrita pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 17, que ele diz assim: pois temos dois impulsos dentro de nós, e eles estão sempre lutando um contra o outro para controlar a nossa vontade e os nossos desejos. Nunca estão de acordo entre si. É por isso que vocês não fazem aquilo, não fazem o que no fundo gostariam de fazer. Ou seja, aquele que for mais alimentado, aquele que for mais nutrido, seja a carne ou o espírito, se tornará mais forte. E aquele que for mais forte dentro de nós, nos dominará, vai governar as nossas vidas. É por isso a necessidade de nós alimentarmos o nosso ser espiritual mais do que a nossa natureza carnal. Aliás, a nossa natureza carnal não era para ter nenhum grãozinho, espiritualmente falando, de arroz. Mas quando a gente passa horas e horas, irmão, em redes sociais, horas e horas no WhatsApp da vida, horas e horas, sem colocar nada espiritual para dentro do nosso ser, a gente está alimentando a natureza carnal. Quando a gente só pensa em festa, só pensa em banquete, só pensa em viagem, só pensa em praia, só pensa em curtição,
A gente está alimentando a nossa natureza carnal e o espírito do homem, que é o verdadeiro ser, ele fica definhado, fica fragilizado, ele fica sem ânimo para se opor contra a natureza carnal. Por isso que o inimigo, ele busca uma brecha na vida do crente, porque ele não está contente com o que você está, com o que você é hoje e o que você está fazendo. Não, então ele vai te oprimir. Ele vai te oprimir ao ponto de você abrir. Se você não se defender, você vai abrir. A opressão que eu falo aqui são insinuações para tu fazer coisas erradas. Então ele vai jogando até o ponto que você abre. Quando você abre, ele dá um segundo passo. E esse segundo passo, na batalha espiritual, significa depressão. Primeiro ele oprime, depois ele deprime. Se você não correr, para buscar ajuda, essa depressão espiritual, ela vai te fragilizar, ao ponto de você perder o ânimo, perder a vontade, os desejos espirituais. E assim ele dá o terceiro passo, de possuir a sua mente. Você que antes era o hotel de Deus, 5 estrelas de Deus, agora passa a ser o motel, a pousada de Satanás, para ele fazer qualquer tipo de coisa. Então, meus queridos, deixa eu ver aqui, vamos adiantar mais aqui um pouquinho para já concluir, que daqui a pouco eu estou indo da doutrina. O propósito do inimigo, ao andar ao nosso derredor, é encontrar uma brecha para que ele possa se tornar mais uma vez hospedeiro da nossa vida. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 12, 42 e 45. Ele diz assim, quando um espírito mau sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando descanso e não achando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Observe que ele diz, eu não voltarei para a minha casa, voltarei para a casa de onde eu saí. Ou seja, essa casa não é dele. O ser humano não foi feito para ser do diabo, não foi feito para ser hotel do diabo. Mas porque a gente dá brecha, o diabo volta e se aposta da casa que não é dele. É por isso que a gente tem que abrir o coração, dilatar o coração, para que o Espírito entre, faça morada. Tire o valente de lá e ele que reconquiste todo o nosso ser. Aí ele diz assim, então vai e traz consigo outros 7 espíritos pior do que ele. E eles entram e passam a morar ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Se Satanás encontra essa brecha, ele inicia um processo progressivo de destruição. Primeiro, ele quer levar o crente a entristecer o Espírito de Deus. Em Efésios capítulo 4, versos 29 e 30, Paulo vai dizer o que vai entristecer o Espírito de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus. Ele vem falando de todo o contexto, desde o versículo 27 até dar lugar ao diabo. É isso que entristece o Espírito Santo. São as nossas emoções erradas, as nossas ações erradas que entristecem o Espírito Santo. Então, se não houver um arrependimento, ele leva o crente ao segundo estágio, ao segundo passo. Leva o crente a apagar o Espírito de Deus. Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o fulgor, o fogo ali, o ânimo do Espírito Santo. Paulo nos mostra que Paulo vai mostrar esse processo quando ele escreve a sua carta à igreja tão bagunçada de Corinto, né? Era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma bagunça grande. No capítulo 11, versículo 30 da sua primeira carta, ele explica que há um estágio de decadência espiritual. Ele diz assim, essa é a razão porque muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns já morreram. Primeiro, a fraqueza espiritual é o primeiro passo do processo da morte. O crente começa a se afastar da palavra, da comunhão, da oração, do ato de se congregar. Ele dá mais um passo nesse processo de morte espiritual, ele adoece. E com a sua fé doente, o torna vulnerável ao pecado e ao engano. Nesse processo, ele morre espiritualmente. Se não houver arrependimento, ele se desvia completamente, se tornando espiritualmente morto. Então, meus queridos, para encerrar, o antídoto de tudo isso,
para nos proteger de tudo isso é nos alimentarmos do reino de Deus. A única maneira de permanecermos fortes espiritualmente é manter-se nutrido pela palavra do Senhor, pela comunhão com os santos, pela oração, pelo jejum. É o básico, é as nossas armas espirituais. Amém? Queridos, daqui a pouco eu vou estar na nossa sede trazendo uma palavra muito edificante. Se você puder um dia nos visitar aqui em Jaguaruana, nosso Templo Central, Assembleia de Deus Templo Central, na Avenida Doutor Antônio da Rocha Freitas, 1540, quase de frente à agência do Bradesco e a um colégio UFB, né? Então, você é nosso convidado especial. Tira um dia, venha nos visitar. Toda sexta-feira eu ministro a palavra do Senhor e 2 vezes por meio aos domingos. Culto de missão e às vezes culto da família. Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Curve sua cabeça, Pai, que essa palavra ela tenha êxito, que ela não volte vazia, que ela produza frutos dignos de arrependimento. Transforma a vida desse homem, desta mulher, deste jovem, desta criança que ouviu esta palavra. Guarda-os de todo mal, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.